Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a fazer nossas análises aqui sobre a quarta temporada de Jornada nas Estrelas Discovery. Vamos falar do terceiro episódio, mas intitulado Choose to Live. Pelo título já dá para perceber que vai ter Kovat Milat na área. Bom, o que a gente pode falar em linhas gerais desse episódio? Esse episódio ele continua, repetindo, aquela coisa do melodrama, que a gente vê em Discovery, que é uma característica da série, um melodrama que para uma série de ficção científica é uma coisa que nem sempre se encaixa muito bem, mas a Discovery gosta de seguir esse caminho, é a característica da série, A gente viu no episódio anterior, no segundo episódio, que houve muito melodrama, nesse episódio, nesse terceiro episódio agora, tem menos melodrama, mas ele ainda está lá, no caso, Mas esse melodrama ele é contrabalançado por uma boa história A, tá? É uma história interessante, onde a gente vai ter uma Kovat Milat chamada Divine, roubando de lítio das naves da Federação, quando ela poderia pedir esse de lítio, que esse de lítio seria dado, e ela inclusive acaba matando um oficial da Federação por causa disso. A Discovery vai investigar a situação, porque sabe-se lá como eles conseguiram colocar um localizador de lítio na Divine, no caso, E aí vai um grupo de Kovat Milates para ajudar a Burnham a entender o que a Divine está fazendo, e esse grupo de Kovat Milates é liderado pela própria mãe da Burnham, que é a Gabrielle. Uma coisa que é interessante da gente perceber é que nesse episódio a gente não vai ter um conflito tão grande entre mãe e filha como a gente viu em episódios anteriores de temporadas anteriores, Isso é uma coisa interessante, tá? Isso é uma coisa que eu acho que ficou bacana no episódio, tá? E eu acho que isso, inclusive, é um indício dessa troca de roteiristas e de diretores que a gente está vendo na série. Que a gente está vendo que está aparecendo alguns roteiristas e diretores novos na série. Tá? Elas vão em direção a uma nave, a uma espécie de lua, no caso, que é uma espécie de nave. Tá? E aí eles vão descobrir que dentro dessa lua, onde estaria a Divine, no caso, tem uma espécie que está ali em sono criogênico, e essa espécie ela fugiu da explosão da estrela de seu sistema em supernova nessa nave, nessa lua que eles transformaram em nave, e essa espécie ela precisava desse de lítio para poder botar a nave em dobra, para poder fugir da anomalia espacial. E aí quando a Divine encontra, vamos dizer assim, essa espécie hibernando, ela meio que toma as dores dessa espécie, Ela descobre que o corpo dessa espécie, dos integrantes dessa espécie, tem Latinum, o que estaria sujeito a sofrer saques, no caso, essa espécie em sono criogênico, E a Divine acaba protegendo essa espécie. Ela não podia pedir o de lítio explicitamente, porque senão ela teria que revelar o paradeiro dessa espécie. Ela queria manter a localização e o paradeiro dessa espécie em sigilo, por isso que ela roubava o de lítio no caso. A Burnham ela vai fazer o que? Ela vai tirar essa espécie do sono criogênico, o que vai desobrigar a Divine a ser a guardiã dessa espécie, e a Divine acaba se entregando para, vamos dizer assim, para a Federação no caso. A gente vai imaginar que ela vai chegar lá, vai ser presa, vai ser julgada, vai receber uma punição, vai receber uma pena, coisa e tal. Mas aí o que acontece? Como a Federação está querendo manter um bom diálogo com o Nivar, que quando a gente fala Nivar, leia-se Vulcano, e Rômulus, que se juntaram, e ela está querendo que Nivar volte a fazer parte da Federação, e Nivar continua fazendo o docinho dela lá, coisa e tal, Então, num bom entendimento entre a Federação e Nivar, uma decisão bem política, a guarda da Divine vai ficar com os Kovat Milat, o que significa que a Divine vai ser tratada com impunidade aí. Mas tem toda uma componente política nessa história, o que foi interessante, a Michael Burnham vai ficar
meio contrariada da vida com essa decisão, ela vai ficar contrariada da vida com razão, inclusive, né? Mas o Almirante Vance vai chegar, vai falar que não, você tem que entender a situação como se fosse uma orquestra, né? Você tem a sua função, você é uma solista tocando violino, eu sou o cara lá da bateria que fica tocando, né? E a presidente da federação é como se fosse a maestra da orquestra, né? E ela é que tem que ver, né, como a orquestra está funcionando como um todo, né? Ela que tem essa visão geral, essa visão mais ampla aí, né? E ela está pensando lá para frente, né? No caso, né? Então, de repente, hoje, né? Essa decisão pode parecer uma coisa muito ruim, né? Mas isso é para você colher bons frutos no futuro, né? Aí a Michael, né, ficou ali, o senhor tá cheio das analogias aí, coisa e tal, né? Mas no final das contas ela acaba, né, ficando meio que convencida disso, né? E eu acho isso uma outra coisa interessante no episódio. Por quê? Porque aí ela vê que ela não pode fazer tudo o que ela bem entende querer fazer a hora que ela quiser, né? Que existem, vamos dizer assim, outras situações, outros meandros aí, né? Que ela precisa, né, seguir, que ela precisa respeitar, mesmo que a contragosto, que ela tem que engolir, né, no caso, né? E ela tá aprendendo a engolir essas situações, não está sendo mais aquela Michael Burnham que faz o que dá na telha dela toda hora, sem se preocupar com as consequências disso, né? Então, quer dizer, eu acho que foi uma coisa interessante, uma história interessante para esse episódio. Agora, a parte do melodrama, a gente pode falar, por exemplo, da viagem que o Stamets faz junto com o Book para Nivar, né? Para tentar lá descobrir o que é essa anomalia, né? Que ele estava achando que era um buraco de minhoca primordial. No final das contas, os vulcanos falaram que ele não tinha dados suficientes para chegar a essa conclusão, né? Mas essa parte do episódio ela acabou sendo mais, vamos dizer assim, para que o Book passasse por um elo mental com a presidente de Nivar, né? E isso acabasse, vamos dizer assim, deixando o Book um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado com os traumas dele lá, que ele viu o sobrinho dele, ele disse que o sobrinho olhou para ele, que ele sentiu que o sobrinho amava ele, esse negócio todo. Aí tá dentro daquela coisa do melodrama. E a outra parte, né? A gente tem lá o namoradinho lá de cabelo azul da Dira, né, que é o Grey, né, que tá finalmente tendo um corpo, né, com um padrão Sung ali de tecnologia, né, no caso, né. E aí, até ele acordar no corpo demorou bastante, a Dira ficou desesperada lá, né? E o nosso Culber ficou ali, né? Vamos dizer assim, atuando como um psicólogo ali para tentar confortar a Dira. Então a gente está vendo que o Culber ele já está começando a virar o quê? Além de oficial médico da nave, ele já está começando a virar uma espécie de conselheiro da nave, entendeu? E aí é aquela coisa, como se fosse um psicólogo, ele vai ter lá o divãzinho dele lá, os personagens vão lá chorar as mágoas deles, coisa e tal. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Apesar disso ser uma coisa maçante, tá dentro dessa receita do melodrama, eu até prefiro que o Culber, né, que é um personagem bom da série, né, ele faça esse papel, porque ele faz esse papel mesmo, né, e é muito melhor as pessoas estarem falando dos problemas existenciais delas no divã dele, do que estarem falando, por exemplo, no meio de uma tempestade, vamos dizer assim, de uma anomalia espacial, que a anomalia tem que parar para você falar das tristezas das pessoas, esse negócio todo, que isso sim é uma coisa que não tem nada a ver, né? Que você está lá no meio de uma situação, entendeu? Onde meio mundo está desabando, meio mundo está acabando, e aí você tem que resolver essas questões mais emocionais dos personagens. Não é o lugar nem hora para se fazer isso. Agora, num divã com o Culber, já é uma coisa um pouco mais apropriada, né? Então a gente espera que a série, né, trabalhe isso um pouco mais agora fora desses contextos explosivos, né? O que, infelizmente, é uma coisa que não vai acontecer no quarto episódio, né? Quando a gente for falar do episódio lá que a Tilly tá com um grupo de cadetes lá, mas isso daí a gente vai falar numa outra oportunidade. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? O texto sobre esse episódio vai estar lá na Batata Espacial, e não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.